Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, agora a aula número 4, raízes ou zero da função, parte 1, ou seja, ainda sobre o método da forma resolutiva, faremos agora 4 exemplos na forma de exercício. Tranquilo? Muito bem, primeiro exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 6. A primeira coisa é igualar a função a zero. Então, ficaremos com x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Temos aqui os coeficientes. O a vale 1, o b menos 1 e o c menos 6. Se quisermos aqui colocar do lado para facilitar, a igual a 1, b igual a menos 1 e c menos 6. Muito bem. É importante que a gente calcule primeiramente o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. É bom, corrigindo o que eu disse na aula anterior, no finalzinho, que tem que ser, o delta dentro da raiz tem que ser números inteiros. Pode ser números reais, pode ser racionais, pode ser irracionais, sem problema algum. Só que, para a extração dele, o quadrado perfeito é um número que a gente extrai facilmente, outros não. A gente vai ver isso no quarto exemplo. Então, só não pode ter o delta negativo, que aí não existe raiz real. Muito bem. Substituindo, delta é o valor de b, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a é 1, não preciso pôr parênteses, e o c é menos 6. Aí é interessante colocar aqui o parênteses. Portanto, delta igual a menos 1 ao quadrado mais 1. Agora a gente faz a conta todinha de menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Identificamos o sinal primeiro. Menos 4 vezes menos 6 mais. Então, menos com menos mais, com esse 1 que é positivo, vai dar mais. E multiplico todos os números. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Quer dizer que o delta é 1 mais 24, 25. Isso é importante, porque é um quadrado perfeito. Então, a raiz será extraída facilmente. A forma resolutiva, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, sobre 2 vezes a. Obviamente, um detalhe aqui muito importante, numa prova aberta, a gente tem que organizar o sinal da fração alinhado com o sinal de igual. E aí, x igual a menos b, substituindo aí o valor de b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 25, já podemos pôr direto aqui 5, sobre 2 vezes a. Como o a vale 1, é muito importante que o a seja 1. Se a gente tiver aqui a igual a 2, é importante a gente dividir toda a equação por 2. Se a gente tiver o a igual a, por exemplo, um número negativo, menos 1, por exemplo, multiplica por menos 1. É sempre importante deixar o a igual a 1, não é obrigatório, mas facilita as nossas contas na forma resolutiva. Porque se aqui no denominador for negativo, pode ser que você tenha maior dificuldade nas operações. Para não errar sinal, sugiro que a gente sempre trabalhe com a igual a 1. Isso é sempre possível. A não ser que dê fração. Aí é outra situação. A gente vai ver isso na sequência. Continuando, então, x igual a menos 1 vai ser mais 1, mais ou menos o 5, e 2 vezes 1 é 2. Então, a gente vai ter aqui duas raízes dessa equação do segundo grau. Uma hora a gente pega o sinal positivo, outra hora a gente pega o sinal negativo. Podemos fazer direto. O primeiro x', 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. E 1 menos 5, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Com isso, nós encontramos as duas raízes dessa equação. E lembrando, essas duas raízes, elas são distintas. São reais e distintas. Se a gente substituir no lugar do x o valor primeiramente 3, a gente vai confirmar que de fato ela é raiz, porque tem que resultar em zero.
3 ao quadrado, 9. Menos 3, 9 menos 3 é 6, menos 6, 0, ok? Se a gente substituir o menos 2 também, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Menos 2, ou seja, vai ficar mais 2. Mais 4 mais 2, mais 6. Menos 6, 0. Confirmado, então a solução para essa equação do segundo grau, a gente pode até colocar na forma de solução, lembrando que a solução é da equação do segundo grau, desta equação do segundo grau, já que eu igualei a função polinomial a zero. A nossa solução é o encontro dessas duas raízes, menos 2 e o 3. Coloca entre chaves aqui a solução para a equação do segundo grau da forma x ao quadrado menos x mais 6 igual a zero. Ok? Muito bem, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo e agora o A é diferente de 1. Sem problemas. Nós temos que menos 3x ao quadrado mais 6x menos 3 igual a zero. Você pode usar aqui a forma resolutiva usando o A igual a menos 3, o B igual a 6 e o C igual a menos 3. Mas para facilitar a nossa conta, para que não apareça no denominador valor negativo, a gente pode dividir toda essa equação por menos 3. Porque menos 3 dividido por menos 3 é 1. E é isso que a gente gostaria que acontecesse. Menos 3x ao quadrado por menos 3, x ao quadrado. 6x dividido por menos 3, menos 2 vezes x. Menos 3 dividido por menos 3, mais 1. Ou seja, agora sim o valor de A é 1, vai facilitar o desenvolvimento da forma resolutiva. Temos que o A é 1, o B é menos 2 e o valor de C é 1. Conforme já fizemos no exemplo anterior, vamos encontrar o discriminante delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta será igual a... O valor de B é menos 2, então menos 2 ao quadrado menos 4 vezes. Como o A é 1, não preciso aqui do parênteses, não é obrigatório. O C também é 1, não preciso do parênteses, vou colocar aqui 1. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1, dá menos 4, porque o sinal aqui vai ser negativo. E 4 vezes 1 vezes 1 é menos 4. Então, 4 menos 4, 0. Ou seja, o delta deu 0. E aí, na forma resolutiva, x igual a menos b, vamos colocar o traço aqui, mais ou menos a raiz quadrada de delta. E o delta sendo 0, nós vamos ter aqui mais 0 e menos 0. Por isso, vamos encontrar duas raízes reais e iguais. Continuando, então, a substituição. 2 vezes, como o A é 1, tranquilo ali, 2 vezes 1, menos o valor de B, o B é menos 2, mais ou menos raiz de 0. Raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Finalizando, x igual a menos com menos é mais, fica 2, mais ou menos 0 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Note que mais 0 e menos 0 não vai fazer diferença. Mas vamos fazer aqui o x' e o x duas linhas. 2 mais 0 é 2, dividido por 2 é 1. E 2 menos 0 também é 2, dividido por 2 é 1. Significa que nós encontramos duas raízes reais, porém iguais, o número 1. E aí a gente faz a mesma substituição. Se eu substituo o número 1 na minha função polinomial, eu vou encontrar aí o valor 0. Ela será nula. Vamos certificar isso substituindo mentalmente. Menos 3 vezes 1 ao quadrado dá menos 3. Vamos colocar aqui só para garantir. Menos 3. 6 vezes 1, mais 6.
menos 3. De fato, menos 3 com menos 3 dá menos 6, com mais 6, 0. Eu não preciso substituir a de baixo, porque o valor é igual. Com isso, a solução para a nossa equação, a gente não precisa colocar 1,1, porque em conjunto a gente coloca só uma raiz, mas a gente entende que são duas raízes reais iguais dessa equação do segundo grau. Ok? Muito bem. Exemplo número 3. f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. A ideia é a mesma. X ao quadrado menos 4x mais 5, vou igualar a zero. E essa equação já está facilitada, o A é 1. Então, A valendo 1, B menos 4 e valor de C, termo independente, 5. Vamos encontrar o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a B menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes. Como o A é 1, não preciso pôr parênteses. O C é 5 positivo, não preciso colocar parênteses. Se quiser colocar, não tem problema. Delta igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, mais 16. Aqui eu faço tudo junto. Menos com mais é menos, com mais é menos. Então aqui já é o sinal de menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Olha só que curioso. Aqui o resultado do delta, 16 menos 20, é menos 4. Nós podemos parar por aqui, já que não existe a extração de número negativo dentro do conjunto do campo dos reais. Porque lá na nossa primeira aula, definimos função polinomial do segundo grau de domínio reais e contradomínio também reais. Então, os valores de x têm que ser reais. Quando a gente extrai a raiz de um número negativo, isso não está dentro do conjunto dos números reais. Se a gente quiser usar a forma resolutiva, a gente vai perceber que menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Acompanhe aqui, então, menos b. Vou fazer direto dessa vez. Então, menos 4. Então, já tenho menos da fórmula. Menos 4 mais 4. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Eu vou jogar aqui menos 4. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, eu nem precisava vir aqui. Eu já poderia parar aqui, identificar que essa equação do segundo grau não possui raiz real, porque não é possível extrair aqui menos 4. E aí a nossa solução é conjunto vazio. Esse é o resultado da nossa situação. Não existe raiz real para essa equação do segundo grau. Perfeito? Muito bem, vamos ao último exemplo. Recapitulando, nós vimos o primeiro exemplo, duas raízes reais e diferentes. No segundo exemplo, duas raízes reais e iguais. Nesse terceiro exemplo, não aconteceu aqui, não tem raiz real. Vamos identificar o último exemplo. Temos aqui que a função é menos x ao quadrado mais 2x mais 1. O mesmo procedimento, vamos igualar a zero para encontrar as raízes ou zero da função. Como o valor de A está sendo menos 1, vale a pena a gente multiplicar aqui por menos 1 toda a equação para que o A fique positivo. O A fica mais 1. X ao quadrado, troca o sinal aqui, menos 2x, menos 1 igual a zero. Agora sim, temos que o A vale 1, B menos 2 e valor de C menos 1. Você pode fazer direto, esse é um tema que você já trabalhou no ensino fundamental e se já está acostumado a fazer direto, sem problema. Estou fazendo passo a passo, a nossa aula realmente é uma aula gravada, então permite que a gente possa fazer passo a passo, principalmente aqueles alunos que ainda têm dificuldade nessa forma de organizar as ideias dos sinais, ok? Então, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o b
já sabemos que é menos 2, a ao quadrado menos 4 vezes o a. A importância do a ser 1 é porque as contas aqui ficam mais fáceis, tanto aqui no delta, quanto lá na forma resolutiva, mas mais ainda na forma resolutiva, por conta do denominador. O c menos 1, aí vamos pôr um parêntese aqui, delta igual a menos 2 ao quadrado é 4, menos com menos é mais, com 1, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Deu uma situação diferente. 4 mais 4, 8. Agora, 8 não é um quadrado perfeito. Então, nós não podemos extrair raiz de 8 como sendo um quadrado perfeito. Mas existe raiz de 8. A raiz de 8 ela é maior do que, por exemplo, 2, mas é menor do que 3. Então, nesse caso, vai existir, a gente vai deixar indicado. Continuando, então, na forma resolutiva, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Portanto, x igual a menos o valor de b, menos 2. Menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta. Como o delta é 8, vamos substituir aqui 8 sobre 2 vezes a. O a é 1, então isso facilita o nosso cálculo. X igual a menos 2 vai ficar mais 2, mais ou menos a raiz de 8. O que a gente vai fazer com a raiz de 8? A gente tem aqui uma forma de extração de alguns números dentro da raiz, ou seja, fatorando 8. Dividindo por 2 é 4, dividindo por 2 é 2, dividido por 2 é 1. A gente pode retirar 2 da raiz. Esse 2 vai sair porque ele saiu aos pares, ou seja, é 2 ao quadrado. Então ele sai da raiz. Mas esse 2 aqui fica dentro da raiz. Então nós podemos tirar o 2 para fora da raiz, ficaremos com 2, mas esse fica dentro, raiz de 2. Muito bem. Vamos separar aí as duas raízes, x' e x duas linhas. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho 2, vou pegar o primeiro sinal positivo, 2 mais 2 raiz de 2, dividido por 2. E a segunda vou pegar o sinal negativo. Ficaremos com 2, vou colocar aqui da mesma cor, depois eu organizo de vermelho. 2, agora pego menos 2 raiz de 2. Então, o número 8, ele é de fato 2 raiz de 2, porque se eu quiser retornar 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou introduzir o 4 lá dentro da raiz, 4 vezes 2, 8. Então, está correto. Vou apagar essa parte aqui da fatoração para a gente poder usar aqui o 2 em evidência. Veja só, se a gente quiser cortar direto, pode, mas cuidado. Está somando, eu tenho que cortar tanto esse com esse 2, quanto esse e esse. Mas é prudente usar a propriedade correta, colocando 2 em evidência. O que o 2 multiplica aqui? Ele multiplica o número 1, para dar 2, mais raiz de 2. Vamos conferir aí a distributiva? 2 vezes 1, 2. E 2 vezes raiz de 2 está aí, 2 raiz de 2, dividido por 2. Isso faz com que a gente simplifique esse 2, que agora está multiplicando. E o outro termo é também a mesma ideia. Colocaremos o 2 em evidência. Eu vou ter o número 1, para a hora que eu multiplicar 2 vezes 1 é 2, só que agora o sinal é menos. Raiz de 2. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes menos raiz de 2 está aí. 2 raiz de 2 negativo. Corto, corto. Como nós não estamos mais com espaço, vou tentar finalizar
o exercício aqui. O x' será 1 mais raiz de 2, que esse 2 já cortou, 1 mais raiz de 2, e o x duas linhas é o conjugado aqui, né? Vamos pensar assim, mas a gente tem essas duas raízes que são também reais, cuidado, elas também são reais, são especificamente números racionais. Esse de baixo é um número negativo, 1 menos raiz de 2 é um número negativo, porque raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, o x duas linhas é aproximadamente 1 menos 1,41, é aproximadamente menos 0,41. E o de cima, 1 mais 1,41, aproximadamente 2,41. Então, este positivo e esse negativo. Obviamente, nós não vamos substituir na função, porque vai dar um trabalho grande, porque por se tratar de números irracionais, na hora que a gente for fazer a prova, vai dar um trabalho maior. Mas a gente fez passo a passo, garantiu que essas são as duas raízes. Então, a solução, né? Vamos colocar a solução dessa equação para garantir aqui do nosso exercício. Vou apagar a equação do segundo grau. A solução encontrada foi duas raízes reais e diferentes. A primeira, 1 menos raiz de 2, vírgula. A segunda, 1 mais raiz de 2. Com isso, a gente encerra a nossa aula sobre esses exemplos vinculados aí à primeira forma resolutiva. No próximo encontro, a gente vai trabalhar com o segundo método, que é por soma e produto de raízes. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.